Olá, vamos então dar início à primeira aula da disciplina de atribuições dos assessores, analistas e técnicos judiciários. Como vamos iniciar esse estudo? O inicial sempre deve ser bem do princípio. Estamos tratando de uma matéria eminentemente jurídica. Essas pessoas de quem nós vamos tratar, elas trabalham no Poder Judiciário e no Ministério Público. Também podem atuar nas defensorias, mas sempre ligadas à área jurídica. Então, como nós vamos tratar de uma matéria jurídica, nada melhor de iniciar do que a Constituição da República, que é a lei maior que constitui o Estado. O próprio nome já diz, Constituição é aquilo que constitui. E por onde começaremos? Vamos começar, evidentemente, do princípio. Vamos dar uma olhadinha no slide, no primeiro artigo da Constituição da República. A Constituição da República ela inicia da seguinte forma. Artigo 1º. República Federativa do Brasil. Isso é bem importante. Vamos já deixar destacado aqui. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Os fundamentos nós poderemos deixar para um próximo momento. O que importa para nós já é o início. O que é o primeiro substantivo que está na nossa Constituição? É a República. Então, estamos tratando do quê? República, como nós aprendemos lá na escola, antes mesmo de ter qualquer interesse na área jurídica, já se falava. República quer dizer coisa pública. O Estado formado desta forma, ele é um Estado que deve atender aos interesses públicos, ao contrário do que existia antigamente, que era um Estado voltado a atender aos interesses de uma classe dominante, da monarquia, por exemplo. A República ela deve atender os interesses dos seus constituintes, do povo que forma essa República. E que interesses são esses? Muito bem, sempre que vamos estudar qualquer disciplina de qualquer ciência, existem os princípios que informam essa ciência. Quem for estudar direito constitucional vai se deparar com diversos princípios. Dentre eles, o princípio republicano é um dos mais importantes. O que diz esse princípio? Ele diz o seguinte: a República é um Estado formado para atender aos interesses públicos dos seus constituintes e deve proporcionar a essas pessoas a possibilidade de fazer parte da administração desse Estado constituído da forma republicana. Muito bem. Vimos então que temos a Constituição na forma republicana e que a República deve atender aos interesses públicos. Agora a pergunta é, e que interesses são esses? É impossível atender ao interesse de todos o tempo inteiro, até porque existem interesses conflitantes. Então, como fazer para atender aos interesses? Deve ser eleitos os interesses da maioria. Por isso, o Estado democrático faz com que as pessoas participem da administração, fazendo o quê? Escolhendo seus representantes que vão eleger quais são as prioridades. O que vai ser atendido? Quais são as necessidades principais? Isso é uma forma de atender ao princípio republicano. Muito bem, o Estado, ele vai lá, elege quais são os serviços mais importantes. Segurança, educação, saúde. Mas o Estado é um ente abstrato. Ele não tem a capacidade de chegar até as pessoas e atuar diretamente. O que ele faz? Ele precisa de pessoas como nós, pessoas físicas, que vão fazer esse serviço, vão prestar um serviço. Portanto, o Estado necessita do quê? De servidores públicos, pessoas que vão trabalhar para atingir aquele objetivo inicial do Estado. E quem são esses servidores públicos? Vamos dar uma olhadinha no slide, uma definição do que seriam esses servidores? O servidor público... Vamos mudar o slide. Muito bem. Essa é uma definição da professora Maria Silvia Zanella de Pietro. Ela diz o seguinte: servidor público, em sentido amplo, são as pessoas físicas que prestam serviços ao Estado e às entidades da administração indireta, com vínculo empregatício e mediante remuneração paga pelos cofres públicos. Muito bem. Ao vermos essa definição da professora Maria Silvia Zanella de Pietro, ela diz servidores públicos em sentido amplo.
o que já nos indica que não existe só uma definição de servidor público. Pode ser, então, se tem sentido amplo, tem sentido estrito. Em sentido amplo, é porque ele engloba todos aqueles que prestam serviços ao Estado, desde aqueles que estão com um vínculo formal efetivo, que é o que mais nos interessa, aqueles com vínculo precário, que são os servidores em comissão, e os agentes políticos, que são os, por exemplo, presidente da República, governadores, prefeitos, vereadores, que são os denominados agentes políticos. Vamos ver, então, uma definição dessas outras classes de servidores públicos no slide. Os servidores públicos eles podem ser empregados públicos, servidores temporários, servidores estatutários. Empregados públicos, eles são ocupantes de emprego público. É provido por concurso público e contratados sob o regime da CLT. Ou seja, são contratados pelo Estado através de um contrato regido pelas normas da consolidação das leis trabalhistas. Então, eles seguem o regime privado. Falei pela primeira vez em regime, mas isso nós vamos ver mais tarde do que estamos tratando. Além desse, temos também os servidores temporários, que são contratados para exercer funções temporárias excepcionais. Eles têm um regime jurídico, veja bem, regime jurídico novamente, especial, disciplinado em lei própria. Eles são contratados mediante processo seletivo simplificado, não podem ser efetivados, ou seja, não podem criar um vínculo estável com a administração pública sem a realização de um concurso público. Além desses, nós temos ainda os servidores estatutários, que são aqueles que nos interessam mais de perto. É nessa classe que estão os assessores, no caso do Estado do Paraná, os analistas e técnicos judiciários. Veja bem, analistas e técnicos sempre serão servidores estatutários. Vamos dar mais uma olhadinha no slide? Qual a definição desses servidores? Servidores públicos estatutários obedecem a um regime estatutário. Todos os detalhes são previstos em leis e o vínculo se estabelece a partir do procedimento de provimento. Muito bem. Agora que nós já temos uma noção do que sejam servidores públicos, a diferenciação entre os servidores empregados e os servidores estatutários e agentes políticos, nós podemos, então, situar os sujeitos que são objeto do nosso estudo e que iremos aprofundar no próximo bloco. Até já.